Fala, torcedor santista. A boa notícia é que o Santos ganhou mais uma na Copinha ontem e já está classificado para a próxima fase. Mas a má notícia é que o Santos pode vender promessas da base. Além disso, vamos falar da possível saída do João Basso para ir jogar no Grêmio e o Patrick que já está acertado com o Remo. Só antes de começarmos, peço para vocês darem um like no vídeo, comentarem e se inscreverem no canal. O Santos conseguiu ganhar da União Cacoalense. O jogo terminou 2-1, dois gols do Matheus Xavier. Com esses dois gols, o Matheus Xavier chega a 4 na competição e já está pedindo passagem no time profissional. Deveria ter sido mais testado no ano passado. Infelizmente, os técnicos não quiseram testar ele, mas que bom que ele está conseguindo ter chance aí na base e quem sabe esse ano ele consiga ser mais utilizado. Outro ponto que eu gostei bastante foi do Nadson. O menino também é um bom talento aí que vem sido testado aí que vem jogado na base, no sub-20. Antes do primeiro gol, ele deixou os companheiros na cara do gol que perderam assim gols incríveis, o Pepe Firmino e uma outra do Matheus Xavier que foi de fato incrível ele ter perdido na cara, praticamente sozinho, mas faz parte, né? Pelo menos ele anotou os dois dele na partida. Primeiro gol saiu de um escanteio, cobrado pelo JP Sherman, que também é outra joia aí da base, que não foi muito usado no profissional ano passado e que precisa ser testado esse ano. Eu sei que a gente tem aí o Igor Vinícius, que terminou muito bem o campeonato, tem o Mike, que é um jogador que veio, que tem um salário muito alto, que também precisa jogar, mas eu acho que o Chebon precisa ter os seus minutos aí em campo no 2026, até para que o Santos consiga ter uma boa venda com ele no futuro. Então só dava o Santos, até que o Lucas Ian fez um pênalti bobo, ele levantou a mão na área do nada, o jogador do Cacoalense chutou, a bola bateu na mão dele, pênalti, indiscutível, e aí, em boa cobrança, o Cacoalense consegue empatar o jogo. Mas logo na sequência, 5 minutos depois, o Xermão faz aí mais um cruzamento perfeito do Matheus Xavier. Dessa vez o atacante não perdoou, fez o gol de cabeça. O goleiro até pega na bola, a bola vai devagarzinho, bate na trave e entra, e dá os números finais da partida. Então aqui o Santos consegue garantir a classificação para a próxima fase, mas ligou um alerta de que o Santos precisa matar o jogo quando tem as oportunidades, porque num erro os outros times aí podem surpreender e às vezes até numa fase de mata-mata eliminar o Santos. Um fato interessante é que o Lucas Lian, que é o irmão do Cauã Basílio, entrou como titular. Então, depois daquele episódio da negociação com o Atlético Paranaense, ele acabou sendo relacionado como titular, né? Espero que isso não tenha nada a ver com a negociação que teve aí alguns dias atrás, né? Tenha sido só opção do treinador mesmo, né? Bom, entrando no assunto de negociações, o Santos tinha recusado uma proposta do Tottenham de 10 milhões de euros e que o time inglês já prepara uma nova proposta de 15 milhões de euros. Apesar de o jogador ter jogado pouco em 2025, porque os técnicos preferiram o Escobar do que ele conseguiu mostrar potencial nas oportunidades que teve e atrair a atenção de times europeus. Então, o Santos precisa de dinheiro, né, para pagar salários atrasados de jogador bagre, técnico que já saiu e que botou o Santos na justiça, jogadores que rescindiram com direito a ganhar o valor inteiro do contrato. Então a tendência é que o Santos vá vender mesmo o Souza para poder fazer caixa e pagar essas dívidas aí que cada vez mais mostra a incompetência da diretoria. Aparentemente, quem deve sair também em breve é o Robinho Júnior. Segundo o Musetti, o Santos recebeu sondagem da Inter de Milão de cerca de 18 milhões de euros, mais 4 milhões de euros em metas esportivas. O jogador, ele inclusive foi para Milão assistir um jogo da Inter lá, a convite do time italiano, né, onde eles puderam ali mostrar toda a estrutura do time e já devem ter feito a cabeça dele para ele poder assinar no futuro, né? Só que a situação dele é um pouquinho melhor para o Santos, porque o atleta ele não quer sair agora, ele tem a intenção de ficar, de ter uma história no Santos, né? Acho que também algo que o pai dele fez, então ele também quer ter essa história bacana no Santos, assim como o pai dele. Então, a tendência é de que ele fique até o meio do ano no Santos, né? E eu espero que ele tenha mais chances esse ano e possa marcar seus primeiros gols como profissional antes de sair para a Europa.
Ao contrário do Luca Meireles, que saiu e mal jogou e teve que sair porque o Santos precisava de dinheiro para pagar outros jogadores aí que vieram e não resolveram o problema do Santos, né? Outra saída que pode ocorrer também é o do João Basso. Segundo o jornalista Lucas Costa, ele pode ir para o Grêmio e o Grêmio pode pagar um valor para o Santos pelo jogador ou até envolver jogadores na troca. Ainda não foi feita nenhuma proposta oficial e nem quais jogadores poderiam ser envolvidos. No Santos, o João Basso não conseguiu se firmar. Ele até teve boas partidas na época do Kleber Xavier, onde o Kleber até foi o melhor rendimento do Kleber Xavier quando jogou o João Basso ao lado do Luan Pérez. Porém, o Basso se lesionou, desmontou aquele sistema defensivo do Kleber Xavier, que culminou com a saída dele e a troca pelo Vojvoda. E depois que o Basso se recuperou da lesão, ele nunca mais voltou. Então, o técnico já meio que mostrou que não tem intenção de contar com ele para a temporada. E outro ponto também que acabou tirando o espaço dele foi a chegada do Adonis Frias e do Alex Duarte. Então, o Adonis ele terminou como titular. Pelo que vem apurando aí os jornalistas, o Alex Duarte tem agradado bastante o Vojvoda. Então a tendência é de que ele não jogue esse ano, né? Porque o Zé Ivaldo acabou ficando, tem ainda o Luan Pérez, né? Tem os jogadores da base, o próprio Ananias, que está jogando a copinha. Então a tendência é que o João Basso não tenha espaço no time esse ano. E uma outra boa notícia, né, foi a saída do Patrick. Ele foi emprestado em 2025 para o Atlético Paranaense, que foi importante lá na campanha de acesso da Série A. E ele foi emprestado agora até o final de 2026 para o Remo. Então, o contrato dele já ia até o final de 2026. Então, ele vai disputar a Série A pelo Remo. O Santos vai pagar parte dos salários dele, mas pelo menos ele não volta mais. A não ser que, por algum motivo, a diretoria resolva estender o contrato dele. Mas a gente já viu casos de outros jogadores em situações parecidas que o Santos renovou. Eu espero que não, porque o Patrick ele não teve bom desempenho no Santos, então tomara que ele vá de vez mesmo pro Remo e siga a carreira dele, né? E vocês, o que que vocês acharam do Santos na Copinha? Vocês assistiram o jogo? Vocês viram esperança aí de algum novo craque? E as negociações dos jogadores da base? Vocês concordam com a venda deles? Comentem aí, deixem a opinião de vocês, deem o like no vídeo, se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo e que o Santos faça um bom Campeonato Paulista que já começa no sábado. Um abraço.